Então, pessoal, uma boa noite a todos e a todas. Estamos começando a nossa 29ª aula. Então, já na reta mais final do que não sei o quê. A gente já está falando há bom tempo que a gente está na reta final, mas agora é real oficial, né? Então, a nossa aulinha hoje é uma aula que a gente já teve, mas é sempre importante relembrar, tá? Que é a aula sobre conectivos, aquelas coisinhas que para uns é tão de boa, tão normal, e para outros pega, né? Porque acaba esquecendo, acaba não sabendo quais usar. Então hoje a gente vai relembrar um pouco sobre eles, tá? Essa aula, inclusive, fui eu que dei, né? Outra vez, acho que foi a minha quarta aula, mais ou menos, eu dei essa aulinha de conectivos, e aí hoje eu trouxe mais exemplos. Vamos tentar sair dessa aula assim, ó, sabendo tudo sobre os conectivos. E, como o professor Bernardo falou, minha última aulinha, né? Porque depois nós temos só mais duas, então a próxima é com o professor Bernardo e a outra é com a professora Mirella. E aí depois, né, férias. As aulas do desafio acabam no dia 18, tá? Agora no dia 18 de dezembro. Mas lá em janeiro a gente vai ter algumas atividades que ainda não foram decididas, acredito eu, se vai ser aulão, né? Como é que vai ser, mas a gente vai ter alguma atividade em janeiro também para revisar, para relembrar, né? Mas as aulas acabam no dia 18, tá, Yasmin? Bom, antes que eu me esqueça, né? Porque eu sempre falo para vocês, quem esquece sou eu. Então, antes que eu me esqueça, vamos lá nas notas compartilhadas, vamos colocar o nome, né, a idade, o curso que quer fazer, tá? Não sei, acredito até que vocês já botaram, mas eu tenho que falar, né? Então, adoro as aulas de vocês. Que legal, que bom, ficamos felizes, porque nós também adoramos dar aula para vocês. Mas a gente tem que descansar, né? A gente tem que aproveitar na medida do possível por causa desse coronavírus. Então, aproveitar para descansar um pouco, se preparar mais um pouco, né? Tirar esse tempo também para preparar a mente para o Enem, porque além de se preparar, né, nos estudos a gente também tem que preparar a nossa mente, nosso corpo para isso, né? Então vamos aproveitar esses últimos momentos para isso, né? Bom, então, como eu já falei, né, nós vamos falar sobre conectivos. Mas conectivos também recebem o nome de conectores. Podem perceber que o professor Bernardo fala conectores e eu falo conectivos. Então, vai muito do que a gente prefere falar, tá? Mas não tem diferença. Então, se vocês ouvirem conectores, se vocês ouvirem conectivos, é a mesma bagaça, tá? E a outra coisa que também é a mesmo significado são os articuladores do discurso. Se porventura vocês ouvirem articuladores do discurso, é a mesma coisa, tá? São conectivos. Mas afinal, qual é o conceito? O que são conectivos? Conectivos ou conectores, ou como vocês quiserem chamar, né? São elementos de coesão, tá? Os quais servem para unir palavras, frases, orações ou períodos a fim de que façam sentido a quem lê. Então, ao invés da gente ficar falando, a gente vai colocar ali alguns elementos, né, durante o nosso texto, para que faça sentido, para que tenha uma sequência de ideias, né, para interligar as ideias, tá? Seja dentro de uma frase, seja dentro de uma oração, ou até mesmo entre períodos, né? Porque sempre lembrando, a gente tem no nosso texto dissertativo argumentativo 4 parágrafos. Só que esses parágrafos, eles não podem ter um único ponto final, né? A gente escreve, coloca só um ponto final lá no fim do parágrafo. Não, a gente tem que ter 2 períodos, 3 períodos, né? Não tem um número máximo, mas tem um número mínimo de 2 períodos. Então, a gente escreve um pouquinho, bota um ponto final, escreve mais um pouquinho e bota outro ponto final. Então, para ligar esses períodos, a gente também utiliza dos conectivos, dos conectores, dos articuladores do discurso, tá? Olha o que o professor Bernardo falou. Se bater a saudade, dá para ir reassistir no YouTube. Nosso e-mail vai seguir disponível para dúvidas. Com certeza, gente. E tem um pessoal aí que me segue no Instagram também. Qualquer coisa, pode me perguntar, pode ir lá correndo. Vou ver, quando vê a gente até... Quando vê até... Eu tenho um Instagram da redação lá que eu não movimento, mas quem sabe nas férias eu movimente, vai saber. Vira uma blogueirinha, imagina. Até parece. Bom, gente, então eu trouxe 2 frases para vocês perceberem, tá? 2 frases bestas que veio na minha cabeça, mas só para vocês perceberem como o mau uso do conectivo pode fazer com que a coisa não tenha sentido, fique incoerente, fique, né, estranho. Então, por isso que essa aula está aqui, para a gente saber usar,
tá? Para a gente aprender como que a gente usa os conectivos para que tenha sentido. Então, olha a primeira frase. Eu vou tirar uma boa nota no Enem porque eu não estudo. Não tem sentido, né? O sentido é que a pessoa tire uma boa nota porque ela estuda, né? Então, porque ela estuda, ela tire uma boa nota. Então, esse porquê aí, ele tá errado, né, gente? Imagina, eu vou tirar uma boa nota no Enem porque eu estudo. Esse porquê aí, né, que tá explicando, tá errado, tá errado. Não faz com que a gente pare e pense que essa pessoa tava bêbada quando escreveu isso, né? Embora a gente saiba que às vezes acontece, né? As pessoas passam o ano inteiro sem estudar, vai lá e tira uma nota e a gente fica, pô, por quê, né? Eu estou aqui estudando o ano inteiro. Mas tá, não é o esperado. O esperado é que a pessoa que tire uma boa nota tenha estudado, né? Agora, uma oração que sim tem sentido. Então, esse conectivo que foi usado, essa conjunção que foi usada, foi para que fizesse sentido. Ó. Eu vou tirar uma boa nota no Enem porque eu estudo muito. Agora sim, né? Claro que eu vou tirar uma boa nota, eu estudo para isso. Então, o fato da gente só colocar conectivos não nos garante a nota. A gente precisa saber colocá-los, né? Colocar ali no lugar certo, na hora certa. Se a gente coloca algum conectivo no lugar errado, na hora errada, pode ser ao contrário, né? Pode ter um efeito contrário, pode ser uma coisa ruim para a nossa redação, tá? Mas aí vocês me perguntam, Júlia, mas tem que botar conectivo? Ah, essa história de ter que botar, tem, tá? Por que tem que botar? Porque temos uma competência que avalia isso. Inclusive, quando nós estamos corrigindo as redações de vocês, para dar a nota na quarta competência, a gente tem que voltar no texto de vocês e procurar, catar os conectivos. Porque tem que ter, tá, gente? O que diz na competência número 4 lá do Enem? Lembrando, né, que são, como eu sempre falo, sou repetitiva mesmo. São 5 competências. A número 4 vai falar o seguinte: demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Cada ideia apresentada precisa estar embasada e articulada com as demais. A articulação, ó, o que o conectivo faz? Ele articula, ele liga, tá? A fim de formar uma unidade de sentido. Além disso, ó, conectivo, você deve utilizar os conectivos mais indicados para a situação, ligando seus argumentos internos e os parágrafos, com o objetivo de evitar repetições. Então, além da gente ligar os nossos argumentos com os conectivos, nós também vamos ligar os parágrafos, tá? Então, existem alguns pontos estratégicos, né, que eu já tinha falado lá na outra aula para a gente colocar conectivo. Por exemplo, no começo do D2. Por que no começo do D2 tem que ir um conectivo? Porque tu tens que fazer a ligação desse argumento, desse D2 com o D1, né? Tu passou ali um parágrafo inteiro falando, D1 ali argumentando sobre o teu argumento número 1. Como que tu vai começar o teu D2 assim, a moda louco, sem, né, fazer essa conexão? Então, é interessante que se tenha, por exemplo, no mínimo um conectivo ali no D2, né, no começo do D2, para fazer essa articulação, tá, pessoal? Então, durante o teu parágrafo, vão ter momentos em que tu pode colocar conectivo, que tu deve colocar conectivo. E no começo do teu D2 também. E eu ainda indico que no começo da conclusão também, um conectivo de conclusão, né, que a gente vai ver agora nos próximos slides. Tá? Toda vez que eu vou falar próximos slides, vem na minha cabeça próximos stories, por isso que eu dei uma travada. Gente, olha o que o Instagram faz com a gente. Eu sempre falo nos próximos stories, gente, slide, pelo amor de Deus. Tá, gente? Então a gente tem que colocar conectivo, porque o nosso texto tem que ser um texto coerente, um texto coeso. E para se ter um texto coerente, um texto coeso, a gente tem os conectivos. É para isso que eles existem, para articular as ideias, fazendo com que tenha sentido aquilo que a gente está falando, para que não fique tudo jogado. Sabe quando a gente pega um texto e tá, tipo, tudo jogado? Tu até entende o que a pessoa quis dizer, mas tá jogado, sabe? Tá aquela coisa escrita assim, de qualquer jeito. Não, os conectivos, eles servem justamente para fazer o oposto disso, tá? Então, vamos lá. Eles são divididos de acordo com o objetivo. Então, nós vamos ter alguns conectivos que vão servir para uma coisa, outros conectivos que vão servir para outros. Então, a gente pode chamar, assim, de tipos de conectivos, tá? Ou de conectores. Então, tem vários, gente, tem muitos, tem inúmeros, mas eu trouxe os que a gente mais usa nas nossas redações, tá? Eu não trouxe todos, porque senão
seria muita coisa, né? E eu sei que é chato ficar lendo, assim, conectivos. Ah, ideia de tal coisa, ficar lendo quais são os conectivos. Mas eu trouxe aqueles que a gente mais usa nas nossas redações, tá? Então, nós temos os conectivos de soma. Então, vão adicionar, ou de adição, né? Soma e adição, mesma coisa. Vão unir ideias de contraposição, ou, né, de oposição, de contraste, enfim, de contraposição, de alternância, uma coisa ou outra, né? De comparação. Então, a gente vai comparar, por exemplo, o Brasil com um outro país. A gente vai usar conectivos de comparação, né? De explicação, de conformidade, conectivos de proporção, conectivos de conclusão, de finalidade e de resumo. Esses são alguns, tá, pessoal? Mas tem muito mais. Bom, o que a gente tem de conectivo com ideia de soma? Então, eu quero unir duas ideias. Eu tenho duas ideias que não são contrárias uma à outra. Elas se unem. São duas ideias que, por exemplo, causam tal coisa. O que eu posso usar? Quais são os mais corriqueiros, os mais comuns? O e o também. Inclusive, a gente usa muito o e sem nem perceber que a gente está usando. Já é tão da nossa língua, da nossa fala, que a gente usa o e nem percebe, mas ele é um elemento de coesão. Ele é um conectivo dependendo do contexto, tá? Então, nós temos o e, nós temos o também, o além disso, que eu vejo que é bastante usado nas redações de vocês, o somado a isso, o junto a isso. Bah, então eu repeti ali o além disso 3 vezes. Não, troca pelo somado a isso, troca pelo junto a isso, tá? Não tem que cuidar também a repetição de conectivos. Ah, mas eu boto conectivo, mas é sempre o mesmo. Se é sempre o mesmo, não adianta, tá? Temos o ademais, né, que a professora Mirella não gosta, que eu sei. Ela já comentou com a gente, né, que ela não gosta do ademais. Mas também é um conectivo de soma, tá? Tem o outro sim, eu não gosto do outro sim, eu acho o outro sim horroroso. O que é outro sim? Outro sim, mas um troço. Mas é um conectivo de soma, então para não repetir a gente pode usar, tá? Onde eles são bastante usados? No meio dos parágrafos, né? Então, para ligar ideias que têm o mesmo sentido, mesmo foco, assim, a mesma ideia. E no começo do D2, né, pessoal? Como eu falei para vocês, o D2 tem que estar interligado com o D1. Então, provavelmente, a gente vai começar o D2 falando isso. Ah, demais, além disso, somado a isso, junto a isso. Não é regra, tá? Vai depender do que vocês estão falando. Mas a gente percebe que tem muito isso justamente por ser de soma, né? Bom, temos ideia de oposição, ideia de contraste, então de querer falar o oposto do que foi dito. Qual é o mais comum? Porém, né? Porém, todo mundo sabe o que é porém. Mas nós temos o todavia, que é mais bonitinho, o entretanto, o no entanto, o não obstante, o contudo, embora, em contrapartida. Isso tudo são conectivos, tá? Como eu falei, tem vezes que a gente bota e a gente nem percebe, mas isso são conectivos, tá? E eu sempre falo, eu sempre friso com vocês, né, que a gente tem que tomar cuidado com o contudo. Até pegamos algumas redações no simulado, né, que tinha o contudo lá na conclusão. Não usar o contudo na conclusão, gente, porque o contudo, tá, ele não é com tudo que eu falei acima. Ele não é de resumo, ele não é de conclusão, tá? Ele é de oposição. O contudo é a mesma coisa que o porém, que o entretanto, que o todavia. Então, não vamos usar na nossa conclusão, tá? Porque a gente vai estar negando tudo que a gente falou em cima. E a gente não quer fazer isso, porque aí se torna um texto incoerente, tá? Por outro viés, Luísa, por outro viés, sim, também. É um conectivo por outro viés. É um conectivo de oposição. Acredito que seja de oposição. Se a Mirella e o Bernardo quiserem me confirmar. Me parece mais de soma. Pois é, e de comparação, não. Ah, me pegasse. Vejamos o que os profs estão falando. Pode ser adição de uma nova ideia, mas também pode trazer um contraste. Eu já usei no início do D2.
Eu acho que pode ser, né? Porque, gente, tem alguns conectivos que, dependendo do contexto, vão significar uma coisa, dependendo do contexto, vão significar outra. Tanto é que o E, todo mundo fala do E como adição, mas dependendo do contexto, em alguns contextos muito específicos, o E também pode ser contraposição, tá? Então, não pode, não é decoreba, né? Ah, esse aqui vai ser sempre para adição. Não, vai depender do contexto. Então, acredito que é o que o professor Bernardo e a professora Mirella falaram, né? Pode ser tanto de soma quanto de contraste, né? Eu não corrigi essa redação da Luísa. Depende do que tu vai falar. Bom, gente, a gente tem também os conectivos de alternância. Então, ou, ora, ora, quer, seja, seja. E eu sei que eles são meio estranhos, por isso que eu peguei um exemplo, tá? Porque às vezes a gente lê e fica pensando, tá, mas num texto, como é que eu coloco isso, pelo amor de Deus? Bom, eu peguei uma redação, que se eu não me engano é uma redação nota 1000, tá? Uma redação nota 1000 de 2017. Eu esqueci de colocar ali a fonte, mas é uma redação de 2017 que nos traz isso, né? Nos traz o seja. Então, essa questão, essa coisa assim de alternância. O que a gente tem aqui? O Desafios para a Formação Educacional dos Surdos do Brasil, e diz assim, isso é no meio da introdução, tá? Eu não quis pegar toda a introdução para não ocupar todo o slide, para a gente não ficar lendo muito, mas eu peguei essa parte dessa introdução que diz assim, notam-se desafios ligados à formação educacional das pessoas com dificuldade auditiva, seja por estereotipação da sociedade civil, seja por passividade governamental. Então, o que ela está fazendo aí? Ela está apresentando a tese dela, né? O argumento 1 vai ser seja por estereotipação da sociedade civil, e o argumento 2 vai ser pela passividade governamental. Então, essa pessoa está apresentando, né, as suas ideias ali, a sua tese, usando o seja, né? A Mirella falou que o ora é muito legal, verdade. Então, é uma baita jogada, é bem legal, porque tu não pega muitas redações que tenha isso. E isso é conectivo, né, pessoal? Nós temos também, né, muito conhecidos, muito usados, principalmente para a gente citar os nossos intertextos, que são os conectivos de conformidade, né? Então, conforme fulano de tal, de acordo com o sociólogo fulaninho, tal, segundo o cantor, sei lá qual, consoante a, como foi dito em tal lugar, tá? Então, são conectivos de conformidade. Ao invés da gente falar, tipo, fulano disse tal coisa, a gente vai usar, né, como foi dito, de acordo com, que aí fica mais, além de estar usando o conectivo, fica mais formal também, né, gente? Lembrando que a nossa linguagem, ela tem que ser totalmente formal nas nossas nos nossos textos dissertativos argumentativos, né? Temos alguns conectivos que têm a ideia de causa e consequência, então eu trouxe, por isso, em virtude de, como resultado, por conseguinte, haja vista. Eu acho haja vista tão feio, mas, né, fazer o quê? Quem sou eu? Já que, uma vez que, tá? Todos esses são conectivos que têm essa ideia de causa e consequência. Ideia de proporção, à medida que, ao passo que, à proporção que, quanto mais tal coisa, quanto menos tal coisa. Então, à medida que a criminalidade cresce no Brasil, tal coisa também cresce, tal coisa diminui, tá? Então, vai depender aí do tema, mas eu acho interessante, né? Fazer essa. É meio que uma comparação também, né? Mas é uma ideia de proporção, porque tem coisa de quantidade, assim mesmo, de proporção, literalmente. Mas é interessante, né? Eu acho interessante. Prof. Mirella está digitando. Boa, Mirella. Com essa não dá para esquecer de finalizar a frase, é verdade. Não adianta começar falando à medida que e não falar o resto, né, da frase. É real, verdade, acontece. Acontece. Ideia de explicitação e de exemplificação. Ou seja, né, então tal, ou seja, né, o que isso significa? Isto é, por exemplo, quer isto dizer. Vocês já tinham parado para pensar o que é o por exemplo? Que a gente tanto fala, né? A gente tanto escreve e não pensa, tá, mas o que ele é na língua portuguesa, né? Por exemplo. Bom, por exemplo, agora vocês já sabem, né? Um conectivo
de explicação, tá? De exemplificação, na verdade, né? De estar exemplificando aquilo que tu queres dizer, tá? Bom, estamos finalizando os conectivos, né, que eu trouxe para gente. Ideia de finalidade. O que tem aqui que é a ideia de finalidade? Um objetivo, né? Para quê? Para que aquilo ali vai acontecer? Então, para, a fim de, que eu sei que vocês usam bastante nas redações de vocês, a fim de, para quê, com o objetivo de, com o intuito de, tá? Onde que a gente usa geralmente isso aí? Lá na conclusão, né? Quando a gente está fazendo a nossa proposta de intervenção, a gente usa bastante esses conectivos. O governo deve tal coisa para que, a fim de que a população seja livre, sei lá, né? Só estou falando o que tem na cabeça. Mas existe uma coisinha, né, que a gente precisa se atentar, que é o afim junto e o afim separado, tá, gente? O que é o afim junto? O afim junto é de interesse. Então, eu tô afim de comer um pastel. Eu tô afim de comer um hambúrguer, tô mesmo. Tá? É de interesse. Eu tô com vontade de comer tal coisa, tô com vontade, tô afim da fulaninha de tal, do fulaninha de tal, tá? Isso é o afim junto. Só que o afim das nossas redações não é esse aí, tá? O afim das nossas redações é o separado, tá? É o separado que é com a finalidade de, tá? Fim que aquilo ali tem que ter, tal coisa, tá? Então não vamos errar, isso é um erro básico, tá? Uma coisa básica. Não vamos perder pontos nas nossas redações por causa de um espaço, né? Então, o afim junto é uma coisa e o afim separado é outra. O da nossa redação é o afim junto, tá? Não, opa, o afim separado. Buguei, dei um bug por um segundo. É o afim separado, tá, gente? Ideia de conclusão. Agora chegamos aí, né, na nossa conclusão, e aí o que eu faço? Começa a conclusão com um conectivo, já te livra, já vai, já bota, já, né, já sai ganhando ponto. Começa a tua conclusão com um conectivo. Portanto, logo, assim, então. O então é muito corriqueiro, né? Muito simples, mas também é um conectivo. Dessa forma, dessa maneira, desse modo, destarte, também estranho, mas tá? Geralmente a gente vai iniciar o parágrafo de conclusão, né? Porque é um conectivo de conclusão, então mais óbvio que a gente comece mesmo as conclusões com esse tipo de conectivo, tá, pessoal? Bom, o que eu trouxe? Eu trouxe uma redação, nota 1000, tá? De 2019, sobre a democratização do acesso ao cinema, justamente para a gente analisar isso. Vamos analisar o uso de conectivos. Vamos ver quantos conectivos, mais ou menos, uma redação nota 1000 tem por parágrafo. É um só? É dois? Quantos são? Não tem uma regra, mas a gente vê que a cada ponto final, a gente pode parar e pensar, será que aqui cabe um conectivo? Né? Já me perguntaram uma vez em aula, não me lembro onde, mas me perguntaram, Julia, mas tu não acha que é muito conectivo? Tu não acha que é demais? Olha, até pode ser, só que o Enem te pede isso, sabe? Tu sempre tem que olhar para qual é o edital daquela prova, né? Para o que aquela prova avalia. Então, se a prova tem uma competência que avalia isso, a gente não tem muita opção, a gente não tem opção de colocar ou não. Se a gente quer tirar uma boa nota, a gente vai ter que cumprir com o que aquela prova nos pede, né? Pode ser que tenha alguma outra prova que não peça isso. Mas o próprio PAV, tá, gente? Para quem vai fazer PAV também, tá? Ele pede que tenha uma competência que avalia a coerência, a coesão, e a gente tem a coerência e coesão a partir dos conectivos. Então, a maioria dos textos que vocês vão fazer, eles vão pedir isso, porque é básico, né? Conectivo é uma coisa básica que tem que ter. Mas nunca é demais, então, tá? Conectivo não é demais, desde que bem usado, desde que bem colocado. Bom, vamos lá. Temos essa redação, então, da Isabelle Moreira, de 18 anos, tá? Do ano passado, que diz... Essa é a introdução, tá, pessoal? A Constituição Federal de 1988, norma de maior hierarquia do sistema jurídico brasileiro, garante o acesso ao lazer. No entanto, a população se mostra distante da realidade prometida pela norma constitucional, haja vista que os cinemas brasileiros recebem um público cada vez menor. Dessa forma, entende-se que a desigualdade regional, bem como bem como a elitização do acesso ao cinema, apresentam-se como entraves
para a inclusão na esfera cinematográfica. Se eu deixei passar algum, vocês me avisem, tá? Porque eu li algumas vezes, mas pode ser que eu tenha deixado passar algum. Ou se vocês ficarem em dúvida, e tal coisa podem me perguntar, tá? Fiquem à vontade. Então, nessa introdução, olha só, um monte de gente caiu. Acho que deve ter caído a internet, pessoal. Ô, professor Bernardo, fala aí que eu vou tomar uma água. Com certeza. Ué, do nada eu olhei, tinha 4 pessoas, mas o que é isso, gente? Inclusive, se eu sumir é porque aconteceu comigo, tá, gente? Eu nem sei, eu acho que essa aula não vai até as 9h30, até melhor, porque aí se cair a internet, né, a gente já pegou tudo que tinha que pegar. Mas, bom, vamos lá. Então, a Mirella caiu também. Então, gente, olha, só nessa introdução a gente teve 1, 2, 3, 4, 5 conectivos que eu notei, né? Que eu anotei, porque pode ser até que tenha mais. Então, pensem, né? Numa introdução, a gente conseguiu ter 5 conectivos. Ótimo, maravilhoso, perfeito. Né? Essa redação não é à toa que ela é uma redação nota 1000, né? E a Yasmin perguntou se vai ter tema essa semana. Não, tá? Eu não peguei tema, porque a gente ainda tem o tema de semana passada, a gente ainda tem alguns temas aí rolando. Então, eu optei por não pegar tema essa semana, tá? Semana que vem, acredito que daí sim. Bom, vamos ler o D1, então. Mas antes disso, eu quero saber de vocês, me veio aqui na cabeça. Eu quero saber de vocês sobre o que essa pessoa vai falar no D1. Tem tese essa introdução? A gente tem que ter uma tese. Né? E aí a primeira coisa que é falada tem que estar no D1. E a segunda coisa que é falada tem que estar no D2. Então a gente já pode saber, a partir da introdução, sobre o que vai ser falado no D1. Deixa eu ver, né? Porque eu inventei agora. Tá, a Luísa falou desigualdade regional, mas eu vou esperar mais alguém. Mais alguém quer falar? Muito bem, tá? É a desigualdade. A Vitória estava digitando, mas ela parou e eu fui falar. Eu vou aguardar, vou aguardar. Deixa eu ver quem tá na aula. Vamos ver, vamos ver. Eu nunca vejo. A Vitória botou, tava pensando. Ó, a Yasmin falou elitização do acesso. Tá, então eu vou falar. De acordo com a introdução, tá? O que deveria ser falado no D1 era a desigualdade regional, porque é o que primeiro aparece na tese. E aí sim, o D2, Yasmin, ser a elitização do acesso, tá? Porque a gente tem que seguir essa ordem. Então, se eu cito lá na minha tese tal coisa, né? E depois tal coisa, essa primeira coisa que eu citei tem que ser o meu D1. E a segunda coisa que eu citei tem que ser o meu D2, tá? Então, de acordo, não significa que todas as pessoas seguem isso, embora devessem seguir, tá? Mas o certo seria, mas vamos ver se ela segue essa ordem, tá? Então, a ideia é que no D1 ela fale sobre a desigualdade regional, tá? E no D2 sobre a elitização do acesso ao cinema. Vamos ver se é mesmo. Bom, em primeiro plano, é necessário ressaltar que o acesso ao cinema é mal distribuído no território brasileiro. Ah, tá falando de região. A esse respeito, em 1956, durante o governo de Juscelino Kubitschek, multinacionais se instalaram no Brasil, majoritariamente nas regiões sul e sudeste. Desse modo, na contemporaneidade,
o país expandiu sua preferência regional para a indústria cinematográfica, de modo que as regiões Norte e Nordeste ainda apresentam-se excluídas a esse acesso ao lazer, pelo fato de as empresas preferirem construir os cinemas em grandes metrópoles, as quais lhe darão mais lucro. Nesse viés, enquanto parcela do país for privilegiada, o direito constitucional será uma realidade distante para a parte da população. Então, beleza, essa pessoa, né, a Isabelle, acho que falou no D1 aquilo que ela citou lá na tese como argumento 1. E olha, né, colocou conectivos em primeiro plano, desse modo, de modo que, nesse viés, tá? Então, por exemplo, ali, vamos pegar como exemplo ali o último período. Nesse viés, enquanto parcela do país for privilegiada, o direito constitucional será uma realidade distante para a parte da população. Ela poderia ter começado direto no enquanto, né? Enquanto parcela do país for privilegiada, tal. Mas a gente tem que colocar conectivo. Então, toda vez que tu colocares um pontinho na tua redação, isso vai vir lá na cabeça de vocês quando vocês estiverem escrevendo a redação, vocês vão botar um ponto final, vocês vão lembrar da prof. Júlia falando. Pensa se aí depois desse pontinho não cabe um conectivo, tá? Por mais simples que ele seja, será que não cabe um conectivo? Provavelmente cabe, tá? Então, os conectivos, eles são imprescindíveis, tá, pessoal? Vamos colocar conectivo. D2, o que tem que ser falado no D2, então? Agora sim, Yasmin, a elitização do acesso, tá? Então, ademais, vocês lembram que eu tinha falado que no D2 provavelmente a gente vai começar com um conectivo de soma, porque tá articulando, tá unindo as ideias? Ademais, outro fator é responsável pela deficiência da democratização no âmbito cinematográfico, a elitização do acesso. Bem objetiva, né? Segundo o filósofo Pierre Levy, toda tecnologia cria seus excluídos. De fato, a população de baixa renda é mantida excluída no que diz respeito à tecnologia do cinema, devido à segregação socioespacial. Nesse sentido, grande parcela dos cinemas se localizam em shopping centers, com ingressos caros que nem todos podem pagar. Desse modo, é necessário que medidas sejam tomadas para garantir o acesso a todas as classes, né? Sejam tomadas a fim de garantir, com o objetivo de garantir. Então, a gente tem aí esse para que também é conectivo. Eu quero saber por que shopping center está entre aspas. Sabem me dizer? Ah, peguei vocês. E aí, pessoal, por que shopping center está entre aspas? Bom, shopping center, já que ninguém se habilita, eu me habilito. Tá entre aspas, porque não é uma palavra, não são palavras brasileiras, tá? Não são do nosso português, na verdade, não por ser brasileiro, mas não são do português. Então, quando a gente tem uma palavra que é estrangeira, o que a gente vai fazer? Colocar entre aspas, tá, gente? Toda vez que vocês forem usar algum nome, alguma palavra que não seja portuguesa, tá? A gente bota entre aspas, tá? Pelo menos a primeira vez que a gente vai usar no texto, tá? Bom, vamos ler então a conclusão. Fica evidente, portanto, que nem todos têm acesso ao cinema como entretenimento. Nesse contexto é conectivo? Não sei. Nesse contexto, cabe ao Ministério da Cultura, órgão responsável pelo sistema cultural brasileiro, garantir à população a oportunidade de frequentar o cinema, por intermédio de políticas de descontos na compra de ingressos de acordo com a renda, a fim de incluir toda a sociedade no mundo cinematográfico. Dessa forma, os brasileiros verão o direito garantido pela Constituição como uma realidade próxima. Tá? Então, aí nós temos conectivos, né? 2 conectivos de conclusão,
né? Até porque nós estamos numa conclusão, e um conectivo de finalidade. Geralmente, quando a gente está falando da nossa proposta de intervenção, a gente tem um conectivo de finalidade, tá? Agora, uma coisa que eu nunca fiz com vocês, hoje eu quero fazer. Eu peguei 2 exercícios para nós fazermos juntos, tá? Então, esse primeiro exercício é só para ver se vocês entenderam, porque é muito barbada, é assim, ó, um presentinho. O segundo também é, mas o segundo a gente finge que é mais difícil. Então, olha aqui. Número 1, não ganhamos o campeonato, mas estamos felizes com o esforço da equipe. Número 2, estudou a semana toda, portanto, está preparado para fazer a prova. Número 3, concluirei o trabalho. Olha só, eu nem terminei de ler, já tem gente respondendo. É assim que eu gosto, coisa linda. Número 3, concluirei o trabalho amanhã porque estou cansado. Então, as conjunções utilizadas nas orações acima são, respectivamente, letra A, adversativa, adversativa explicativa, letra B, explicativa, alternativa, conclusiva, letra C, conclusiva, explicativa, adversativa, ou letra D, né, que ganhou assim por unanimidade, adversativa, conclusiva e explicativa. Muito bem, gurias, parabéns, muito difícil, eu não sei como assim, ó, como vocês conseguiram acertar, tá? Eu peguei a questão mais difícil que tinha. Tô brincando. Mas então, gurias, resposta correta, letra D, tá? Mas é uma conjunção, né? Um conectivo de adversidade, o portanto de conclusão e o porquê de explicação. Maravilhosas. Agora, a número 2. Assinale a alternativa que possa substituir pela ordem as partículas de transição dos períodos abaixo sem alterar o significado delas. Então, nós temos, em primeiro lugar, observemos o avô. Igualmente, lancemos um olhar para a avó. Também, o pai deve ser observado. Todos são altos e morenos. Consequentemente, a filha também será morena e alta. A gente está estudando até biologia aqui, né? Vi só a interdisciplinariedade da redação, estamos estudando até biologia. Mas e aí, gente? Letra A, acima de tudo, também, analogamente e finalmente. Letra B, primordialmente, similarmente, segundo e portanto. Letra C, antes de mais nada, da mesma forma, além disso e por conseguinte. E letra D, sem dúvida, intencionalmente, pelo contrário e com efeito. Sempre que a gente tem alternativas, a gente tem uma que a gente pode eliminar assim, ó, de primeira, né? Qual que vocês eliminariam assim, ó, de primeira? Tipo, essa tá ridícula. Que a gente tem que ir por eliminação do Enem, né? E eu não sei se vocês já comentaram, se algum professor D, exatamente, a letra D é a ridícula, né? Sem dúvida, intencionalmente. Pelo contrário, acho que a única que faria sentido era o com efeito, né? Com efeito, sim, porque é de consequência, sim, mas de resto, ridículas. Ó, a A também, acima de tudo, também analogamente, finalmente. Pois é, o acima de tudo não é, pois é. O que eu ia falar? Eu ia falar que eu não sei se algum professor já falou para vocês, mas assim, geralmente, para quem já fez o Enem sabe, né, como é que é. Geralmente, quando a gente tá fazendo lá a prova, a gente fica entre duas, né? A gente fica, que nojo, que nojo. A gente fica entre duas. Eu sou aquela que fica entre duas e chuta na errada, chuta na errada. Mas a gente tem que analisar bem, assim, ver essas duas e analisar qual é a mais certa, né? Porque às vezes tem as duas podem estar certas, só que de acordo com o texto, por exemplo, uma vai estar mais certa do que a outra, né? Pegadinha do malandro, pelo amor de Deus. Mas acontece. Tá, olha aqui. A Tânia falou C, a Luísa falou C. Esses que vocês estavam falando D não era de tá errada, né? Tá. E agora a Vitória falou C e a Yasmin falou que é B. Bom, entre B e C, vamos ver. Vamos botar os conectivos da letra B no texto. Primordialmente, ok. Observemos o avô. Similarmente, lancemos um olhar para a avó. Mais ou menos. Segundo, o pai deve ser observado. Esse segundo é que nos mostra que não é.
Porque o segundo, lembra que a gente usa o segundo quando a gente vai falar alguma coisa, né, do fulano de tal, segundo fulano de tal, de acordo com fulano de tal, quando a gente vai citar alguma coisa, e não para fazer essa ligação, né, o também, tá? O segundo é de conformidade, e o também, que é o que está ali, é de soma, né? Então, essa não pode ser por isso. Mas o portanto, sim, o portanto estaria certo, né? Portanto, a filha também será morena e alta. Tá, Yasmin? Então, realmente, a resposta é a letra C. Tá, gurias? Parabéns. Muito bem. Maravilhosas. Ó, primeiramente, observemos o avô. Da mesma forma, lancemos um olhar para a avó. Além disso, o pai deve ser observado. Todos são altos e morenos. Por conseguinte, a filha também será alta, morena e alta. Tá? Letra C. Muito bem. E de minha parte, gurias, era isso. Então, se o professor Bernardo e a professora Mirella quiserem entrar, se vocês quiserem se vocês quiserem tirar dúvidas, fazer perguntas, estamos aqui para isso, tá? Ficou alguma dúvida em relação aos conectivos? Vocês têm dificuldade nisso? Ou para vocês é tranquilo? O que vocês acham? Que calor, credo. Muito obrigada, Yasmin. Muito obrigada mesmo. Obrigada pela presença, né? Obrigada por assistir essa aula. Ai, gente, minha última aulinha. Mas ano que vem estamos de volta. Mas espero que vocês ano que vem nem precisem das aulas, né? Que vocês entrem na faculdade, entrem no curso que vocês querem, que vocês tenham muito sucesso, sejam muito felizes. Bernardo e Mirella, vão entrar, não vão entrar? Encerramos a aula. O que vocês acham? Gente, que calorão. Merece, Tânia, merece. Oi, gata. Oi. Tem dúvidas? Já estão se despedindo da gente, não quero mais. Essas alturas. Então tá, né? Tá chovendo. Olha Pergunte, só. Luísa. Diga. Que chuvinha boa pra tomar um banho e ver intertexto no Netflix. Procurar intertexto. Vamos tomar um banho, vamos jantar e vamos procurar intertexto na Netflix. Na Amazon, vamos. Vai, eu nem quero lembrar o que eu tô assistindo, que é muito vergonhoso. Ih, agora aquelas séries bem teen, assim, sabe? De vez em quando é bom. Não sempre, mas de vez em quando. Eu tenho receio de me perder no tempo, né? Também. Compartilho o mesmo sentimento. Acontece. E tu, Mirella, quando tu escrevia redação, tu te passava no tempo ou não? Eu sempre fui muito organizada para tempo, sabe? Não sei, eu sempre era uma das primeiras a terminar. Até hoje eu sempre sou assim, não sei por quê. Eu não. Só que assim, gente, tem uma coisa, eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu passei o terceiro ano inteiro do ensino médio fazendo redação, eu era obrigada a terminar em 1h30. Porque o que acontecia? Nós tínhamos 2 períodos com a professora de redação e era aquela coisa, ela chegava em sala de aula, ela entregava os textos motivadores, tu tinha 1h30 para fazer. Quando batia para ela sair da sala de aula, ela recolhia os textos do jeito que eles estavam, tu entendeu? Sim. Se tu tinha escrito introdução, o problema é teu, ela ia avaliar a introdução. Se tu tinha escrito introdução em D1, introdução em D2, em D1 e D2, o problema era teu, entendeu? Então, eu acho que começar agora, se por um acaso tu não fazes isso ainda, começar agora a botar tempo, sabe? Botar ali 1h30, 2 horas e tentar te regrar nisso. Não vai ser de primeira, não vai ser de segunda, vai depender também do tema. Se for um tema que tu gosta muito de escrever, talvez tu escreva mais rápido. Se for um tema que tu tem dificuldade, vai ser mais devagar. Só que a nossa nota era aquilo ali, entendeu? Se tu não tivesse feito a conclusão, tu ia tirar 0 na competência número 5. Então, acho que é se regrar mesmo, sabe? Não tem muito o que fazer. É treino, né? E a minha dica também é que tu escrevas a redação primeiro.
Chegou no Enem, escreve a redação, mas não passa limpo. Escreve o rascunho, deixa de lado, vai fazer algumas questões, vai no banheiro, come alguma coisinha, né? Porque eu sou da comida mesmo. Eu levo comida e como, tô nem aí. E depois passa limpo, né? Porque aí quando tu for reler, tu já vai olhar com outros olhos, tu já vai ver o que tá bom, o que tá ruim, né? Aí tu tem a oportunidade de mudar. Vamos ver. Pois Oi, mas... Oi, professor Bernardo, que eu tô aqui falando. Consegui chegar agora, né? Eu tô pensando, será que vai poder comer esse ano por causa da questão do Covid? Mas não dá pra ficar 5 horas sem comer. Eu também acho que não dá, mas... Tânia. Olha, mas eu não sei se vocês lembram, mas no Enem tem um certo distanciamento entre as classes. Sempre teve isso, muito antes da pandemia. Né? Porque realmente a classe fazia um aluno, uma classe fazia um aluno. Aí mantém esse distanciamento entre cada pessoa. Pode ser mais tranquilo né, de levar garrafa d'água, um pedaço de chocolate. Mas álcool gel, né? Provavelmente dessa vez vamos precisar levar álcool gel para o Enem. E todo mundo de máscara. Eu tô pensando né? nas salas fechadas, assim, pois ó. Salas que não tem muito. Não, eu acho que vai ser arriscado igual. Dentro da máscara. Mas olha aqui, ó, a Vitória fez uma pergunta que eu não sei a opinião dos colegas. Eu não sou muito favorável, tá? Eu também demoro muito para escrever. Vi que uma dica boa era fazer um bom esqueleto do texto. Assim, ó, lá na hora. Aquela ideia se for aquela ideia dos tópicos. Se for no teu texto na hora, ok. Eu não sou favorável a esqueletos prontos, entendeu? Que a gente grava, decora aquilo ali, chega na hora a gente só vai botando de acordo com o tema. Eu acho que é perigoso porque tira a tua originalidade. Mas tu, antes de escrever a tua redação, fazer o teu esqueleto de acordo com a tua forma de escrever, o que tu pensa e tudo mais, aí ok. Né? Acho que sim, a gente tem que chegar e botar no escrever as coisas que vêm na nossa cabeça, já ir esquematizando o que vai ser no D1, o que vai ser no D2, isso sim. Mas pegar um esqueleto já pronto, assim, acho problemático. Não curto. Concordo. Porque não entendi se o teu esqueleto que tu tá falando é um esqueleto já de antes. Eu nem tinha pensado na possibilidade que tu pensou. Eu pensei que era fazer na hora o esqueleto. Não, é que assim, ó, gente, eu vejo muito, tá? De forma pronta, né? Eu vejo muito no YouTube, umas pessoas assim, ó, rateando, sabe? Botando um esqueleto pronto, eu fico assim, ó, não façam isso com os nossos aluninhos, não façam. Por isso que me veio na cabeça. Porque tem muito, gente, tem muito. Se vocês entrarem agora no YouTube e pesquisarem esqueleto de redação, nota 1000 Enem, tem. Que nojo! Sim, aí sim. Olha, e eu sendo bem sinceramente, né, na minha época de vestibular também tinha essa história dos esqueletos. Esqueleto, né, a gente chamava de fórmula pronta, né? Os professores mais rígidos gostam de desprezar mesmo chamando de fórmula pronta. E assim, eu particularmente não usaria, porque provavelmente tu pode chegar na hora da redação, da hora de escrever a redação, aí tem um tema lá proposto, e aí tu tens o teu esqueleto. Mas aí tu não... É difícil, às vezes, de tu relacionar o tema com o esqueleto que tu já tem pronto. Porque cada tema é cada tema. Cada tema tu vai ter que escrever de alguma maneira. Né? A gente dá aqui os passo a passo para vocês para escrever uma dissertação, para escreverem um texto dissertativo argumentativo. Né? A gente quer que vocês aprendam, né, a fazer uma fórmula pronta. Sim, né? Fica muito complicado. E outra que, por exemplo, eu particularmente ficaria um pouco nervoso, principalmente se eu conseguisse na hora ali colocar o tema dentro daquele esqueleto pronto que eu fiz, sabe? Me deixaria mais tenso, né? E primeiro, outra coisa, sabe? Tu já tem que decorar a fórmula, né? O esqueleto para escrever a redação. Ou tu vai levar ele escondido para fazer cola? Jamais, né? Já é errado. Né? As maneiras são erradíssimas, não faz. Não, acho que não perde ponto, mas eu acho que é mais trabalhoso fazer pegar um esqueleto pronto, levar adaptado que tu escrever. Eu acho mais trabalhoso e não tem garantia de nada, né? Eles dizem nota 1000, mas não existe isso. Não existe garantia. E até porque
não se torna um texto diferenciado, um texto que chama atenção, um texto Parece que enche o olho da banca, né? Vai ser uma coisa assim, simples, porque se a gente for pegar, vocês vão ver que são super simples, sabe? São super diretos, não são criativos, originais e tudo mais. Então, se é o teu esqueleto, é a forma como a Vitória. Bom, a Vitória passou o ano inteiro escrevendo e a Vitória pegou uma forma dela. Beleza? Né? Porque quando a gente tem o hábito da escrita, a gente pega algumas manias, algumas coisas que a gente, né, percebe que é a nossa forma de escrever. Aí, ok. A Tânia tinha perguntado se pode mandar alguma redação depois do dia 18. Assim, eu acharia bom a gente tirar umas férias mesmo. Não é nem bom, é que a gente precisa, no caso. A gente precisa. Então, depois em janeiro a gente vai voltar, né? Vocês podem ir escrevendo e mandar em janeiro. Não tem problema nenhum. Ou podem ir até mandar, mas saibam que vai demorar bem mais para corrigir. Porque a gente vai voltar em janeiro, assim, dezembro, quando acabar ali, a gente vai. E a gente já está demorando agora do semestre para mandar as correções. Acabaram as correções do simulado, a gente pode voltar para as redações do e-mail, né? Mas, né, gente, essa época do ano é uma loucura. Nem me fale. E voltando para aquele negócio da fórmula pronta, né? Que é a questão de se perder ponto ou não, muitas vezes, acho que até a Júlia já falou isso, tu vai escrever, vai virar aquele exercício de preencher lacunas, né? E tu vai simplesmente preencher com o teu texto ali naquelas coisinhas prontas e não vai agregar nada, sabe? Vai parecer que é um textinho de nada. E outra coisa, como não pensem que são professores, pessoas assim qualquer que fazem a correção da redação do Enem. A grande maioria são professores que dão aula em cursinhos, em colégios, em tudo. Né? Professores como nós aqui. E a grande maioria conhece quais são as fórmulas prontas. A grande maioria dos professores sabem quais são os sites, os canais de YouTube que dão fórmulas prontas. Então, assim, né, essa coisa de tu perder ponto ou não, pensa assim, não vai perder ponto numa competência, mas os professores, eles vão identificar, né, o aluno que foi criativo ou não na hora de escrever o texto dele, né, se ele usou aquelas fórmulas ou não. Fiquem tranquilos que os professores conhecem as fórmulas prontas. É verdade. Vocês são trancadas câmera ou é só aqui? O professor Bernardo, pra mim, tá travado. Pra mim tá os dois. E a minha... Diz que eu tô bonita, pelo menos. Bata péssimo. A minha tá travadérrima. O Bernardo tá só com uma mãozona aqui, ó. Ai, não. Meu Deus, que cara que eu devo estar. Pelo amor de Deus. E a minha, mas tipo, é que assim, eu tô com o celular e com o computador, né? Que a câmera do meu computador não funciona. E aí, no meu celular, eu tô me mexendo, no computador eu tô travado, com a mão bem na frente, assim. Acho que é a imagem que vocês estão vendo. Sim. O Bernardo tá em 2 lugares, eu não tinha visto. Eu não vi duas vezes. Isso aumentou o número de pessoas na sala. Tá, mas, gente, mais dúvidas? Dúvidas, Sugestões para as próximas aulas. Gente, vocês têm só 2 aulas. Aproveitem, peçam. Falem, eu quero uma aula de tal coisa. Porque a gente não sabe mais que dar aula. Vocês têm que nos mandar ideias, senão a gente vai acabar dando as aulas que a gente acha que vocês precisam. Talvez vocês tenham alguma coisa que vocês querem muito que a gente ainda não tenha falado. Argumentação. Acho que é o que mais precisam mesmo. Para competência 1, nós tivemos a minha aula, aquela, né, que foi sobre o uso da vírgula, foi voltada para competência 1, que foi aquela há muito tempo atrás, que foi pelos tópicos de pontuação, e teve a da Mirella, que foi sobre a crase. A da Mirella sobre a crase, essa foi para o YouTube. A da semana passada eu tava vendo, já tá lá.
Eu vou anotar, peraí. Que assunto em específico, assim, vocês gostariam de tratar, né, de questões gramaticais, como é a competência 1? Tem nem lugar na agenda mais, pelo amor de Deus. Pois é, a argumentação é uma coisa que vocês estão realmente precisando, eu noto. Né? Vocês estão com uma pequena dificuldade, em geral, assim, de desenvolver, principalmente nos 2 parágrafos centrais, a ideia de vocês. Às vezes o texto tá tribom, né? Tá assim, ó. Mas falta uma Falta coisinha. salgar, falta E é sal, a falta opinião de sal, falta uma vocês. É pimenta. a vírgula chata. É chata A mesmo. vírgula sempre pega a gente. Sobre eixos. Tá, mas aí falando sobre eixos, mas qual, mais ou menos? Qual que vocês querem? Imagina, a gente traz um que eles não querem. A gente não, né? A gente que hoje Sobre acabou. eixos Hoje temáticos. acabou. Agora é com vocês. É. Né? A gente está dizendo para vocês desde o início. Vocês também têm que ter o papel de dar uma olhada, né? De procurar esses temas, né? Diferentes temas. Mas acho que essa altura do campeonato já foi o suficiente. É que eu acho que eu vou ficar com a última aula, né? Aí eu tava pensando da gente fazer uma coisa meio de relaxar mesmo, sabe? Sem mais coisa nova, só pra gente revisar o que a gente já viu e. Uhum. Revisão zona na última aula. Revisão zona geral mesmo na última. Revisão da revisão da revisão da revisão. Da revisão da revisão. O negócio tá, é louco. Porque a revisão a gente tá fazendo anotado. uma atrás da outra, né? Tudo anotado. Tudo anotado. Muito obrigada, gente. Muito obrigado, gente. Tá, E é mandem isso, né? dúvidas. Uma boa noite a Isso. todos e a todas. Buenas noches, pessoal. Hasta luego. Pero que eu Boa hablo noite, gente. espanhol. Eu faço espanhol, hein? Boa noite. Ai, vida zero, então.